Se você realmente quer entender a respeito do plasma e plaquetas e suas publicações, você precisa ficar até o final desse vídeo. Em uma recente publicação na revista Arthroscopy, um editorial trouxe bastante discussão na área médica, que foi justamente esse artigo ou esse editorial que mostrou que das pesquisas recentes a preparação e a composição do plasma em plaquetas não são reportadas e que, apesar de terem passado por uma avaliação de revisores, uma dupla avaliação por pares, 44% das publicações são insuficientes e 26% dos estudos não podem ser confiáveis e que, apesar da citação no PubMed, não pode garantir a qualidade dessas publicações. Desta forma, o que devemos levar em consideração? Será que o erro está no grande número de publicações de autores que demonstram suas séries de casos iniciais, que não fazem uma publicação seguindo os critérios consorte de ensaios clínicos, mas demonstram seus resultados, ou que o editor ele quer dizer que o plasma não funciona porque uma boa parte desses estudos não seguiram critérios rigorosos na produção de sua pesquisa. Então, o que se alerta, não só para o PRP, mas para toda pesquisa clínica. Qual é o motivo de alarde sobre algo já tão conhecido, que existem muitas revistas científicas atualmente, em diversas áreas, com critérios de publicação cada vez menores, o que também atrapalha um pouco quando se necessita da realização de uma revisão sistemática ou uma meta-análise que necessita juntar esses dados que precisam estar apresentados de uma maneira clara e de uma maneira correta. Qual direção devemos olhar? Se existem uma quantidade crescente e vasta de trabalhos sendo publicados, significa que em várias regiões do mundo estão sendo feitas publicações em uma terapia como o plasma e plaquetas. Então há uma tentativa de validação do seu uso que já está sendo utilizado na prática clínica. Essa explosão de pesquisa sobre o PRP, então 92 estudos foram publicados apenas nos primeiros 3 meses de 2024. Foram acima de 500 publicações em 2023. Isso significa 42 estudos publicados mensalmente. A qualidade e a quantidade de artigos sobre o PRP, obviamente, precisam melhorar muito. Existe uma heterogeneidade metodológica. Porém, o estudo não condena, ou o comentário no editorial não condena nem desqualifica o uso do PRP como uma ferramenta terapêutica. Essa pressão científica, obviamente, e o número grande de revistas que pedem cada vez mais as publicações, pedem aos autores que tragam seus dados, apresentem seus dados. Então, essa pressão faz com que haja um grande número de publicações. Também necessitamos seguir protocolos padronizados, seguir esses rigores e as ferramentas validadas. Nos ensaios clínicos existe o consorte, nas revisões temos o protocolo Prisma, entre outras ferramentas de revisões sistemáticas e meta-análise. Mas a quantidade e qualidade desses artigos publicados, eles realmente diminuem as evidências que estão claras quanto à eficácia do PRP na dor, na função. Nesses artigos que foram feitos de alta capacidade ou rigor científico, então a gente tem que levar em conta que esses artigos que foram feitos com qualidade, seguindo o rigor científico, eles mostram a possibilidade do uso do PRP como uma ferramenta terapêutica, ou como um método, ou como um tratamento eficaz na dor, na função, que carece ainda de resultados que sejam mais duradouros do que os apresentados atualmente, que são de 6 meses, 12 meses
mas desde que seja seguido alguns critérios muito bem estabelecidos no seu preparo. Então, 12,1%, ou cerca de 60 artigos ao longo do ano. Isso significa 5 artigos de qualidade que atenderam os critérios metodológicos, garantindo a reprodutibilidade e a confiabilidade dos dados. 5 artigos por mês, que foram validados inclusive pelo próprio editor do comentário, e esses estudos de alta qualidade, grande parte publicados em periódicos que apresentam esse rigor científico, como a própria Arthroscopy, que foi o que o editor comentou que seria uma revista que você pode confiar, que tem um fator de impacto elevado e segue os critérios de publicação, de aceitação para a publicação em sua revista, com muito rigor. Então, ele mostra que esses estudos eles foram consistentes e evidenciaram benefícios na melhora da dor, na função, na modulação da inflamação, e não foram poucos estudos ao longo de apenas um ano. O que precisa ser feito? Obviamente, é necessário ter uma atenção adequada, um mínimo de 60 ml de sangue precisa ser coletado para que se obtenha uma concentração plaquetária robusta e padronizada ou adequada, uma dupla centrifugação para isolar e concentrar essas plaquetas de uma maneira eficaz e alcançar pelo menos 5 vezes a concentração basal, ou de maneira ainda mais importante, a quantidade de 6 bilhões de plaquetas que devem ser aplicadas na área a ser tratada. Então, os estudos de maior qualidade adotam medidas que asseguram um preparo adequado do PRP. Esses parâmetros, quando são seguidos, eles reforçam a eficácia terapêutica do PRP e demonstram que o método ele pode ser aplicado de uma maneira reprodutível e também com dados bastante consistentes. Então, melhorar a heterogeneidade dos métodos, estão chegando lá. A maioria dos estudos hoje, eles direcionam para um caminho que nós já estamos adotando e nós ensinamos também em nosso curso Orthobios e na nossa mentoria, e eu convido os colegas que desejam participar. A eficácia do PRP, em nenhum momento houve uma crítica direta à sua eficácia. Ao contrário, os dados apresentados reforçam que os estudos que foram conduzidos com rigor metodológico, que alcançam os critérios estabelecidos, eles demonstraram resultados positivos. Então a crítica ela é direcionada a um problema atual em todas as áreas da medicina, que é a quantidade massiva de estudos com metodologias pouco padronizadas e não ao potencial terapêutico do PRP, que através dessa grande quantidade de estudos, esses ensaios clínicos e revisões sistemáticas, que ele pode ser comprovado na sua função, que é melhorar a dor e melhorar a função articular. O problema central nas pesquisas sobre PRP é uma descrição inadequada dos métodos. Essa pressão para publicar faz com que os dados sejam apresentados de uma maneira ainda muito preliminar, ou que o rigor não seja alcançado, ou que quando há uma perda de segmento acaba se publicando mesmo sem um cegamento adequado, mesmo sem a randomização adequada. E a revisão por pares ela não é infalível. Apesar de 1/3 dos periódicos de alto impacto, elas realizam revisões estatísticas e metodológicas rigorosas, como no caso da Arthroscopy, onde muitos artigos sobre o PRP reforçam a sua utilização. E há uma responsabilidade muito grande também do editorial, que é seguir esses rigores, reforçar a existência de métodos para garantir a validade dos estudos. Então, essas ferramentas que validam nossas pesquisas, elas devem ser seguidas. Não podemos pular a etapa. Se a gente não vai seguir esse rigor científico, é melhor não publicar, porque isso irá atrapalhar mais do que ajudar. Tanto se você tem dados positivos, quanto dados negativos, porque nas revisões sistemáticas não será possível coletar esses dados de uma maneira eficiente. Então a crítica metodológica não condena o PRP, ela convoca a comunidade científica a uma padronização dos protocolos de preparo. Vamos
pegar as revisões sistemáticas atuais, vamos verificar quais são os protocolos mais eficazes, quais são os métodos de preparo, de armazenamento, de coleta, para que a gente possa ter resultados consistentes. E os benefícios observados nos estudos de maior rigor científico, eles podem ser confirmados e replicados de forma consistente. É o que estamos vendo. Cada vez mais estudos que seguem esses critérios e seguem a metodologia de preparo do plasma de plaquetas chegam a resultados satisfatórios e adequados para o tratamento da dor, principalmente naqueles pacientes com osteoartrite. Então, em 2023, 500 artigos sobre PRP foram publicados na área ortopédica, cerca de 42 por mês. Destes, 12,5% apresentaram uma metodologia robusta, o que equivale a cerca de 60 estudos de alta qualidade por ano. Não são poucos estudos tratando de uma mesma patologia, de um mesmo método de tratamento. Então, os artigos que cumprem os critérios metodológicos, dupla centrifugação, coleta adequada de pelo menos 60 ml de sangue, obtenção de uma concentração plaquetária de pelo menos 5 vezes da basal, ou cerca de 6 bilhões de plaquetas por aplicação, como dados atuais mais adequados, demonstram que, de forma consistente, o PRP ele tem benefícios na melhora da dor, na melhora da função e na modulação da inflamação. Então não se trata de uma crítica ao PRP. O editorial ele ressalta que os estudos publicados em periódicos de alta qualidade ou rigor científico, como por exemplo a própria Arthroscopy, evidenciam resultados confiáveis. Então, o comentário é mais uma chamada à necessidade de padronização dos métodos do que uma condenação ao plasma de plaquetas, e que esse rigor ou critérios científicos devem ser seguidos não só para o PRP, mas todas as áreas da saúde. Por fim, sabemos que ainda há muito por vir. Muitos métodos ainda devem ser desenvolvidos para que possamos ter tratamentos cada vez mais eficazes que possam melhorar a dor e a função dos pacientes que sofrem com a osteoartrite ou as doenças ortopédicas. Mas está claro que não podemos fechar os nossos olhos para as evidências que realmente importam.